Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar o nosso Clube Café com Gás nessa segundona com astral, com alegria, com gás, que eu e você a gente possa começar essa semana, sabe? Se preparar para começar essa semana com todo o gás do mundo. E se talvez você chegou aqui desanimada, se talvez você chegou aqui com o coração apertado, doendo, eu oro para que nesse momento a força do Senhor, que a alegria possa te tomar, que você saia dessa live, uma mulher cheia de alegria, de gás, de regozijo, de carinho, porque não tem um clube mais carinhoso do que esse, do que o nosso Clube Café com Gás. Muito bom dia, minha linda, bom dia. Vamos tomar, ó, as meninas já colocaram um cafezinho aqui. Bora tomar o nosso café. Já espalhe amor. Vocês viram que a blusa tá combinando com a caneca, que tá combinando com o café térmico que as meninas me deram. Vocês viram que tá tudo combinando aqui. Já espalhe amor, aperta aqui o aviãozinho, chama a mulherada. A série dessa semana, como todas as outras, Deus vai falar muito conosco. Será uma série... Na minha opinião, será uma série um pouco diferente. Nós vamos falar hoje sobre Isabel. Essa semana inteira nós vamos falar sobre a história de Isabel. Então, mulher, você já sabe, diz aqui pra mim o que nós fazemos toda vez que a gente começa uma série nova. Toda segundona, o que é que eu peço pra vocês? Já espalhei amor. Muito bem, Vera. Parabéns, meu bem. Diz aí, minha gente. O que a gente faz, que é muito importante, que você precisa aprender a fazer toda vez? Ler. Isso aí, meus amores, ler. É muito importante que você tenha disciplina espiritual. Isso é o que vai mudar o teu jogo, mulher. É disciplina. Então, toda vez que a gente começa uma série, a gente lê o texto daquela série, até porque aqui na nossa semana a gente não consegue ler todos os versículos. Então essa semana você vai pegar Lucas 1 e vai devorar e Deus vai falar com vocês, ok? Bora lá. Olha só, por que na minha visão essa série, a série de Isabel, é diferente de todas as outras que a gente leu? Deixa eu contar um pouquinho dessa mulher. Isabel, ela é a mãe de João Batista, tá? Quem não sabe, ela é a mãe de João Batista. Ela era filha de sacerdote, esposa de sacerdote, ela era de uma linhagem sacerdotal, ou seja, ela conhecia a palavra de Deus desde pequenininha. Ela estava nos caminhos do Senhor desde pequenininha. Ela era correta. A palavra de Deus diz, gente, que ela e o marido, eles eram irrepreensíveis em cumprir tudo. Fala todos os mandamentos. Não eram alguns, eram todos. A grande maioria das mulheres que a gente falou nesses dias eram mulheres que não eram corretas. Na verdade, eram mulheres que erraram em várias coisas. Isabel não. Mas o que acontece? Por mais que você chegou aqui e assim como eu, você fala assim, olha, Isabel não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque eu não sou essa mulher irrepreensível como Isabel era. Presta atenção. Deus vai falar tanto conosco, tanto, porque existem características de Isabel que nós precisamos adquirir para a gente conseguir viver tudo aquilo que a gente gostaria. Certo? Então Isabel, ela era filha de sacerdote, esposa de sacerdote, ela era irrepreensível, ela cumpria todos os mandamentos de Deus, mas ela tinha um problema, gente. Deixa eu desligar aqui. Ela tinha um problema. Isabel não tinha filho. Isabel era estéril. E para piorar, além de Isabel ser estéril, ela era velha. Ela já estava numa idade avançada, que provavelmente avançado em dias. Isso quer dizer que naturalmente ela não engravidaria, gente. É basicamente isso que o texto está dizendo.
E aí, resumindo aqui a história, Deus dá o filho para Isabel, Deus faz o milagre, chega João Batista e não é qualquer filho, é o filho, é aquele que mudou toda uma história, é aquele que anunciou a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Certo? Essa é a história de Isabel e é ela que você vai estudar aí na tua casa. Então, bora lá. Hoje, Lucas 1:6. A nossa live de hoje é a 161. 161. Lucas 1:6 diz assim o que nós vamos ler hoje. Eu vou ler desde o 5. No dia de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos, repita comigo, todos, não eram alguns não, todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo avançado em dias. Olha só, e aqui, gente, Deus vai falar muito conosco, Jesus amado. O tema de hoje é: faça o que é correto, mesmo quando estiver sofrendo. Essa mulher, ela tinha um problema. E, gente, de verdade, hoje, é claro que, meu Deus, não tem como você mensurar essa dor de não conseguir ter filho. Eu não tenho como mensurar. Eu passei isso com a minha irmã, não que ela não podia, mas sabe quando tem aquela demora de engravidar? E ela demorou a engravidar, sabe? Ficou tentando aí 1 ano, demorou a engravidar. Então, durante todo esse tempo que ela tentou engravidar, a gente viveu naquela angústia de Deus me livre, será, né? Que ela não pode ter filhos. Então, eu não posso mensurar a dor desta mulher. Mas olha só, uma coisa é hoje você não poder engravidar, que é muito difícil. Mas hoje, além de todas as tecnologias que tem hoje em dia, hoje tem a questão de adoção, tem assim, querendo ou não, existem algumas brechas. E mais do que isso, hoje existe algo que é o quê? Tem gente que não quer ter filho. Tem a escolha da pessoa, que hoje em dia tem. Naquela época não tinha, gente. Naquela época era uma vergonha uma mulher não ter filho. Era humilhação uma mulher não ter filho. Então, além da dor de não poder ter filho, de ser limitada, né, de não poder cumprir ali a vontade dela, de não poder ter o seu neném ali, ela ainda tinha a humilhação, ela carregava a humilhação de que Deus não deu essa oportunidade para ela. De que, e lá naquela época tinha uma coisa que era o quê? O pecado. Se a pessoa se Deus colocou ali uma tristeza na vida da pessoa, é porque ela pecou. Então a vida de Isabel era muito difícil. Vocês estão conseguindo me entender? Eu quero trazer aqui para você, eu quero que você se coloque no contexto desta mulher. No contexto de uma mulher que fazia tudo correto e mesmo assim sofria. Fazia tudo, a Bíblia fala, ela era irrepreensível em todos os mandamentos, mas mesmo assim tinha um sofrimento, tinha um problema, tinha uma dificuldade. E aí, gente, que essa é a nossa lição de hoje. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, mesmo diante da situação de Isabel, ela não deixou de fazer o que era correto. Ela não deixou de fazer o que ela aprendeu. Ela não deixou de fazer, de seguir a Deus, de orar, de jejuar, de fazer aquilo que tem que fazer. Muitas vezes a gente sofre. 1 dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, e aí você olha e fala o quê? Não. Tô aqui fazendo, tô aqui tudo certinho, tudo bonitinho, e aí não acontece nada? Eu vou abandonar isso. Não é verdade? Tô aqui, cumprindo, tô aqui fazendo exercício físico, tudo certinho, tudo, e não emagreço 1 grama? Não, vou largar a mão disso. Tô aqui lendo a Bíblia todo dia, Deus não fala comigo? Não, vou largar a mão disso. E a gente se acostumou a ter as nossas ações serem, não é consequência, mas
a gente só fazer quando a gente tiver algo. A gente só fazer se a gente vê algo acontecendo. E é aqui que Deus está falando comigo e com você. Não é assim, meu bem. A gente precisa fazer porque nós somos e não porque nós temos ou porque nós queremos. A Isabel não podia ser irrepreensível porque Deus abençoou ela de uma tal forma que ela não tem dificuldade nenhuma. Você não pode ser fiel no teu casamento porque o teu marido não tem problema nenhum. Você não pode ser uma mãe excelente porque o teu filho é um filho obediente que não dá problema nenhum. Você não pode ser aquela mulher que ora, que jejua, que busca a face de Deus porque Deus tirou os problemas de você e você é perfeita e tua vida é perfeita e tá tudo certo. Eu não ajo porque eu vejo alguma coisa, porque o outro fez. Não é uma reação, é uma ação. A nossa vida, ela tem que ser de ação e não de reação. Se eu tiver todas as coisas que eu oro e que eu preciso, mulher, perfeito. E eu faço também por isso, e não é errado você buscar por isso, não é errado você ter um objetivo, não é errado você ter uma motivação, não é errado. Você só não pode deixar de fazer quando não conquista essa motivação. Você não pode deixar de agir quando você não está vendo a realização dessa motivação, desse objetivo, disso que você quer. Vocês estão entendendo, gente? A gente precisa ser correta, independente do que a gente está passando. Quem precisava ver as atitudes dela, estava vendo. Tanto que ela engravidou depois. Vocês estão entendendo, gente? Então, eu e você, presta atenção. Se você chegou aqui pensando em desistir de fazer o que é correto, pensando em desistir de ser essa mulher excelente que você é, pensando em desistir de ser essa mãe dedicada que você é, pensando em desistir de ser essa pessoa correta que busca Deus de forma correta, independente do que você está ganhando ou não, eu quero te dizer, não desista. Não desista. Tem uma história que diz que uma pessoa, sabe naquela época da febre do ouro. Aquela época da febre do ouro é uma história verídica, tá, gente? Aquela época da febre do ouro era uma história verídica. A pessoa ali foi picada pelo bichinho ali da febre do ouro e ele conseguiu um terreno e ele foi pra lá pra escavar e conseguiu o ouro. Chegou lá, ele escavou um pouquinho e ele achou uma pepita de ouro. E aí ele ficou desesperado, aquilo dali, voltou pra família e falou, olha, eu preciso de um empréstimo, porque aí eu vou fazer, e aí vocês vão ganhar dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. E toda a família pegou e emprestou dinheiro pra ele. Ele foi, comprou vários equipamentos e começou a escavação. Escavou, da cabeça dele escavou. E aí, até que chegou no fim ali do poço e ele desistiu. Falou, olha, não é. E ele pegou, desistiu, pegou todos os maquinários dele, vendeu para os ferro-velhos, voltou para a família, começou a trabalhar para pagar toda a família. Ele retomou, ele recuperou todo o dinheiro dele, Ele recuperou vendendo seguro, tá? Mas o que eu quero te dizer dessa história? Quando ele vendeu o maquinário dele para os ferro-velhos, a grande maioria eram burros. Um deles não. Um deles que comprou o maquinário, pegou, contratou um especialista lá de terra, levou ele lá na terra, o especialista analisou, viu que tinha ali uma depreciação geográfica, não sei como que é o nome disso, e ele constatou que o ouro que ele estava buscando estava a 1 metro de distância do poço que ele estava furando. E aí esse cara do ferro velho, ele furou exatamente onde o cara disse, onde o especialista disse, conseguiu milhões e milhões de dólares ali, furando ali, e pegou aquele ouro. E quem conta essa história é justamente o cara que desistiu. E aí ele diz que ele nunca mais desistiu de uma venda, ele vendendo seguro, ele conta que ele nunca mais desistiu quando ele ouviu um não, eu não quero comprar seguro.
Ele aprendeu a não desistir. Se você tá no lugar certo, fazendo o que é certo, persevera, mulher. Persevera. Esse cara, ele desistiu de ser rico e com certeza passou vergonha, voltou para a família sem dinheiro nenhum, teve que recuperar tudo para pagar toda a família. Ele desistiu a menos de 1 metro de onde estava o ouro. Talvez você tá aí pensando em desistir. E eu te digo, você tá a menos de 1 metro de alcançar o seu objetivo. Você tá a menos de 1 metro de alcançar aquilo que você deseja. Então, mulher, persevere. Persevere fazendo o que é certo, sendo irrepreensível ali nos mandamentos de Deus, orando, lendo, jejuando. Não se aparte de você a palavra de Deus. Não se aparte de você a palavra de Deus. É nesse momento onde você não está vendo ainda a mão de Deus que você precisa se encher disso daqui e ler todo santo dia. Não deixe de fazer o que é correto todo santo dia. Porque Deus, no momento certo, no momento que Ele quiser, e tudo que Deus faz é perfeito, meu bem. No momento certo, Ele virá. E Ele vai te atender, Ele vai cumprir o que Ele já te prometeu, o que Ele já te falou. Talvez você chegou e talvez até as pessoas falem mesmo, né? Por que você é boba desse jeito? Pra que isso? Não é verdade? Pra que isso? Que besteira! Nossa, você fica se sacrificando. Continue se sacrificando. Eu e você, nós estamos juntas. Continue perseverando, fazendo o que é correto, fazendo o que é irrepreensível, sendo justo. Sendo justo, continue. Deus é Deus. Deus não se atrasa. Deus não deixou, Deus não tá sem te ver. Deus não tá ignorando você de forma alguma. Deus é Deus. E Ele vai cumprir toda a palavra dele. Como diz o Tiago... Ai, gente, como eu esqueço o sobrenome do homem, meu Deus. O Tiago, esqueço o nome. Como diz o Tiago, nunca a palavra de Deus falhou com ninguém. Não é com você que vai falhar. Nunca falhou com ninguém. Não vai falar com você. Não vai falhar com você. Falta só 1 metro, não desista. Linda mensagem. Seja forte e corajosa, é isso. Seja forte e corajosa. E como que a gente consegue nesse processo que não é fácil? Lembra que eu falei pra vocês, Isabel sofria, gente. Não é fácil esse processo. Como que a gente consegue? Aqui, nesse clube. Uma dando força pra outra. Quando você estiver em casa, lendo a Bíblia, orando, jejuando. Quem tá aqui que tá junto? Quem tá aqui que tá uma de mão dada com a outra? Quem tá aqui que ora por esse clube? Quem tá aqui nesse clube que faz parte desse clube? Coloca aqui, esse é meu clube. E quem é a primeira vez, se tem alguém aqui que é a primeira vez que tá aqui no nosso meio, coloca aqui primeira, que nós queremos te receber com todo o carinho que você merece. Meu bem, amanhã 7 da manhã a gente ferve aqui, a gente continua com Isabel e vai ser muito forte. Amanhã nós vamos falar sobre fé. Quem tem fé não tem desculpa. Vai ser muito forte. Chama alguém para estar aqui amanhã no nosso Clube Café com Gás. E à noite, 8 horas da noite, é a nossa Performance Class. Quero muito que você esteja aqui. Nós vamos falar amanhã sobre antecipação. Gente, amanhã à noite, a aula que eu vou te dar amanhã à noite vai te ajudar demais. Esse é meu clube, E só lembrando, peço para vocês apresentarem a oração. Deus falou comigo para eu colocar essas mensagens, esses estudos do Clube Café com Gás no YouTube, porque é muito mais fácil de se propagar. Eu, hoje, no meu planejamento, não tenho nenhum tempinho sobrando para fazer isso. Então eu peço para vocês orarem aí, para Deus abrir um tempo na minha agenda, ou para Deus enviar alguém que baixe essas lives e coloque no YouTube. Peço para vocês me ajudarem em oração por esse motivo. Amém?
Meu bem, um beijo no coração. Que essa semana seja uma semana de alta performance. Que essa semana seja uma semana de alegria, de força, de fé. Que você não desista, que você persevere, porque você está a menos de 1 metro do teu ouro aí. Então persevere, nós estamos juntas. Um beijo no coração, até amanhã.